Então, como uma continuação do meu vídeo de apresentação, que eu falei sobre a questão da balança, ela mede a grandeza normal, né, que é o contato com a superfície, para ilustrar, mais uma vez, um exemplo clássico que parece volta e meia em livros e até questões de vestibulares, é a questão do elevador, né, o movimento do elevador, tanto de ascensão, né, ou subida, quanto o de descida. Então, nessa situação aqui, a gente tem um elevador, certo? Aqui o cabo do elevador sendo sustentado por uma força F. O elevador ele tem um peso total, chamei de P subíndice T, que é o peso do elevador mais o peso do seu interior, né, onde tem uma pessoa, sob uma balança, ok? Aqui em azul, o peso da pessoa, né? Lembrando que ela está submetida à aceleração gravitacional, é um campo gravitacional, e a normal, que é justamente a reação do contato, que é a força com que a balança exerce sobre o corpo. Vou considerar aqui um sistema de coordenadas, O, Y, X, só porque que é um sistema de coordenadas que está fora do elevador, né, visto por um referencial de fora do elevador, porque é o caso que a gente vai considerar aqui o elevador ele acelerando ou desacelerando, enfim, tem uma aceleração. E aí, no interior do elevador, a gente teria um referencial não inercial, né? Portanto, fazer uma análise mais... é óbvio que daria para fazer um tipo de análise, mas para fazer diante da análise mais simples, né, segundo a lei de Newton, vou então usar um sistema de referencial, né, um sistema referencial, um sistema de coordenadas fora do elevador, um referencial inercial fora do elevador, vendo esse movimento do elevador, ok? Então, o primeiro detalhe, né, uma primeira análise que a gente vai fazer aqui é que essa força F que está sendo puxado, né, o elevador, é uma força constante e assim como o peso, né, total aqui do elevador, ele não muda, ele é uma constante também, supondo aí que o elevador ele não está num edifício com uma variação de altura extremamente elevada, né, de modo que, né, a aceleração gravitacional aí não vai mudar, ou seja, não é numa altitude, não vai ter uma variação brusca de altitude, de modo que a gente vai ter que considerar uma variação na aceleração gravitacional. Não, vamos ficar no caso mais simples, ok? Que é o caso que acontece normalmente, né? Você não tem isso na prática. Então, qualquer elevador aí que você entra, essa situação, a aceleração gravitacional permanece praticamente constante. Nesse caso, vamos imaginar que o elevador ele está subindo. A gente poderia analisar vários casos, mas vamos primeiro analisar um movimento de ascensão do elevador. Qual vai ser a medida da normal? Né? O que a balança vai acusar lá dentro? Né? O que essa pessoa lá dentro vai olhar? A grandeza, se de fato vai ser o peso da pessoa ou não, vai ser inferior ou superior ao peso da pessoa, ok? Então, para isso, vamos primeiro analisar a segunda lei aplicada no elevador como um todo. Como o elevador está subindo, e aí existem dois tipos de movimento, né, em que ele pode subir. Ele pode subir com velocidade constante, onde a gente teria, né, que o módulo da força F seria igual ao módulo dessa força peso total aqui. Seria um dos casos, que é o que a gente conhece como equilíbrio dinâmico. No caso que há um movimento, né? Você tem a força resultante nula, mas há um movimento, é o equilíbrio dinâmico. O elevador sobe com velocidade constante. Bom, nesse caso, não tem aceleração, né? A força resultante é nula, não tem aceleração. Portanto, o corpo aqui também teria uma força resultante na direção vertical, né? Na direção Y nula. Portanto, normal é igual ao peso. Nessa situação, a medida feita pela balança vai ser igual ao seu peso. Mas e no caso em que há aceleração? Esse é o caso mais interessante, né? Nesse caso, o que a gente percebe é o seguinte, né? Por exemplo, o movimento aqui, vamos supor que a força F em módulo é maior do que o peso total do elevador. Então, eu teria, primeiro, a segunda lei pro elevador, né? Eu teria que a força F menos a força peso. Já vamos considerar tudo em módulo, né? Só um detalhe, né? Desconstruir também uma das coisas equivocadas que é dita quando você está começando a estudar, né? A segunda lei, enfim, a dinâmica, o básico. Isso aqui é uma equação vetorial, tá? Segunda lei de Newton, não é simplesmente uma equação algébrica. Isso aqui está dizendo que existe um vetor
que é proporcional a outro vetor, né? O vetor força resultante ele é proporcional ao vetor aceleração, ou a recíproca verdadeira, né? Ou seja, eles são vetores que eles têm a mesma direção. Podem, em geral, vão ter módulo distinto, intensidade, tamanho distinto, mas possuem a mesma direção. Como a massa é uma grandeza sempre positiva, além de ter a mesma aceleração, além de ter a mesma direção, eles vão ter também o mesmo sentido, né? Porque se a massa é positiva, então se a força resultante for positiva, a aceleração tem que ser positiva. Se a força resultante for negativa, né, ou apontando numa determinada direção que é negativa, no caso seria aqui contrária, né, ao eixo y que a gente está adotando, a aceleração também apontaria nessa mesma direção. Então, para onde aponta a força resultante, aponta a aceleração resultante, tá? A aceleração do sistema, no caso, né? Então, essa equação não é simplesmente algébrica, é uma equação vetorial. Ela te traz informações sobre direção e sentido, certo? Tá, então, e eu estou fazendo essa desconstrução porque muitas vezes, né, os alunos têm dificuldade de entender o fato de você ter uma força resultante com um determinado corpo apontando numa determinada direção, a aceleração, portanto, apontando na mesma direção, só que o corpo se movendo no sentido contrário. Sim, isso é possível, né? E, enfim, eu vou abordar isso num outro vídeo, para não me alongar muito nesse. Mas, enfim, aqui, então, menos o módulo, né, do peso total aí do elevador, isso igual a massa total, vou chamar de um m subíndice t, vezes a aceleração, todo o sistema está submetido à mesma aceleração aqui em módulo, ok? Então, aqui eu vou começar a tirar todo esse módulo aí para não carregar, para não poluir demais aqui as equações. Então é isso que a gente tem. Essa aqui seria a força menos o peso, é a força resultante, ok? E como aponta para cima, né, ou seja, você vai ter F menos o peso, peso total. Como que ficaria a segunda lei para o corpo que está no interior do elevador, né? Então, em azul agora, a gente teria o seguinte, vou fazer aqui do lado. Você teria que, como o corpo está subindo e vai subir com a mesma aceleração, então você tem que a normal menos o peso do corpo é igual a massa vezes a aceleração, portanto a normal menos mg é igual a massa vezes a aceleração, portanto o que a balança vai medir de fato no movimento de ascensão, é algo que é maior do que a força-peso, ou seja, a normal nesse caso, ela vai ser maior do que o peso, você vai ter uma sensação, quando você está no interior de um elevador que sobe com uma aceleração diferente de zero, você vai ter uma sensação de aumento do seu peso. É como se você estivesse ganhando um peso. É claro que essa é uma sensação aparente, né? A balança ela vai mostrar que aparentemente você engordou, né? É claro que não engordou de fato. Se a gente tivesse um movimento de descida do elevador, ou seja, você teria a força resultante para baixo e a aceleração resultante para baixo, né? O que a gente teria seria o inverso, né? Seria o peso menos a força F, que é igual a massa vezes a aceleração. E nesse caso, a gente teria aqui para o corpo, né? O peso menos a normal seria igual a sua massa vezes a aceleração. E, portanto, nesse caso, a normal ela seria menor do que o peso no movimento de descida com aceleração diferente de zero, né? Então, você teria que a normal ela seria menor do que o peso. Portanto, no movimento de descida, você teria a sensação de perder massa. Tá bom? Então isso é só mais um exemplo para ilustrar que de fato, né, a balança ela mede normal. Uma segunda coisa que eu queria também já desconstruir é o absurdo de alguns, que eu já ouvi falar, né, até por professores, de que a física ela só vale em referenciais inerciais. Ou seja, nesse caso aqui, né, a física ela só tem validade nesses referenciais. Isso é um absurdo completo, tá? A física, a gente descreve sistemas físicos em qualquer tipo de referencial, tá? Em geral, esse tipo de problema aqui, né, a gente lida com referenciais inerciais, né, simplesmente porque, pela vantagem, né, a segunda lei de Newton, ela tem essa forma extremamente simples aqui, né? Mas a gente faz física em referenciais não inerciais, em referenciais acelerados, né? Dizer que a física só existe, eu já ouvi isso, né? A física só existe em referenciais inerciais. Bom, então eu pergunto, né? Eu volto à pergunta. E a teoria da relatividade geral, né, de Einstein? Você já ouviu falar? É uma teoria de referenciais não inerciais, são referenciais acelerados,
onde você descreve ali, você tem toda a teoria descrita, né? Você tem equações, enfim, em referenciais acelerados, em referenciais não inerciais, e esses sistemas são muito bem descritos por esses referenciais, né? Toda a teoria da relatividade geral trata desses referenciais. A física é descrita por esses referenciais não inerciais. Portanto, é um absurdo. A gente consegue sim, e a gente faz física em referenciais não inerciais também, tá? Só para desconstruir uma das informações falsas que é inserida na mente dos estudantes quando eles começam a aprender física, né, a física básica, e eles acabam carregando essa informação para frente e depois a gente tem um trabalho aí extra para desfazer essas pequenas confusões que são feitas no início do aprendizado. Então é isso, eu vou deixar, para não me alongar muito, não me estender, eu deixar esse vídeo desta forma, né? Por aqui, eu vou acabar por aqui. E logo mais eu posto um outro vídeo aí explicando melhor essa questão da, da informação vetorial contida na segunda lei de Newton, ok? Então é isso.